diária, ela vem diante de nós todos os dias. O inimigo da nossa alma não descansa. Todos os dias ele levanta, ele tem uma peleja contra cada um de nós. Por isso a palavra do Senhor fala: sejamos fortes e trabalharmos naquilo que Ele nos deu para fazer, que era ide e pregar o Evangelho a todo e qualquer criatura. Essa foi a missão que o Senhor nos deu quando nos criou, quando nos formou, para a sua adoração e para propagar o Evangelho a toda e qualquer parte. E é para isso Ele disse: sede fortes e não desistimos do trabalho do Senhor. E nós podemos observar quantas pessoas durante a sua caminhada têm desanimado, têm fadigado, têm desistido. Fala que está cansado, eu vou dar o tempo. Mas se nós formos olhar a trajetória do Senhor Jesus, qual foi o dia que o Senhor deu um descanso? Qual foi o dia que o Senhor parou? Qual foi o dia que o Senhor deixou de trabalhar? Até o dia de ser crucificado, Ele continuou pregando. Amém? E Ele ainda disse que nós deveríamos ser fortes com esse trabalho, porque Ele era conosco. Segundo a palavra do Senhor, foi uma aliança que Ele fez lá em Êxodo, na saída do povo de Israel do Egito. Ele disse que seria com eles a todo tempo. E essa aliança ela se renovou até os dias de hoje, a nossa presença. Deus não esqueceu de cada um de nós. E hoje Ele nos faz lembrar da sua aliança e nos dá confiança que o nosso trabalho não é em vão na presença do Senhor. Não acha você que o pouco que você está fazendo na casa do Senhor não tem significado, mas tem. A cada intercessão, a cada oração, a cada louvor tem um significado na presença do Senhor. Às vezes uma alma se liberta por uma oração, por um louvor aqui tocado. Então por isso que nós devemos sempre continuar batalhando, persistindo e confiando, porque o Senhor é conosco, não é? Glória a Deus. A palavra fala que Ele fez uma aliança com o teu povo e assegurou ao teu povo a sua presença com eles. No deserto o Senhor estava com o povo, não estava? E hoje, você crê que o Senhor está aqui conosco? Glória a Deus. Glória a Deus. E por que nós não glorificamos a presença dEle? Irmãos, um louvor como esse, como nós tivemos aqui, tendo a fé de crer que o Senhor estava no meio de nós, era momento que nem essa palavra chegava ao lugar, pois nós já deveríamos estar transbordando da tua presença. E por que isso muitas vezes não acontece, irmãos? Porque o coração do homem muitas vezes está ocupado com coisas que não são prioridades do Senhor. Nós vamos ver que nós estamos chegando ao fim de mais uma estação. E se eu perguntar, como que está a sua vida hoje? Aleluia. Alguém que deseja ser arrebatado aos céus? Deus. 2, 3, 4, 5, glória a Deus, 6, graças a Deus, pelo menos a maioria, né? Todos nós desejamos e almejamos um dia ser resgatados, assim como a palavra dele disse, não foi? E seremos arrebatados para a cidade que ele foi preparada. Agora eu falo para vocês, você tem vivido como um cidadão que vai ocupar essas cidades? Porque ele disse que virá buscar o teu povo. Ele disse que foi preparar o lugar. E pelos acontecimentos que nós temos hoje em dia, esse lugar, eu
eu creio que já está pronto. É questão de tempo até o Senhor descer para buscar. E a pergunta é: você tem vivido como um cidadão que vai ocupar esse lugar aos céus? Será que você tem vivido como quem está esperando a volta do Senhor? Aquele que anseia quando acorda dia e noite: é hoje, papai. Calma, filho, ainda não. Será que é desse jeito que você está vivendo hoje em dia? Ansiando a volta do Senhor Jesus? Se eu perguntar para vocês, se você está pronto, se o Senhor descer aqui agora e falar que vai arrebatar de igreja? Sonda teu coração, será que você está pronto? Porque a Bíblia, ela me fala disso todos os dias. Estejais prontos, vigiantes, em oração, porque não saberemos o dia e nem a hora que o Senhor virá. Mas a palavra fala que ele virá no estágios. Então às vezes a gente se pergunta: para onde a gente está se olhando? Para onde está o nosso foco? Onde está o nosso objetivo? Quais são as nossas prioridades? O que nós estamos discutindo hoje em dia, a não ser a presença do Senhor? Será que a sua prioridade tem sido uma vida de sacrifícios e renúncia para o Evangelho do Senhor? Será que você está vivendo realmente como aquele cidadão que está renunciando todos os dias o que o mundo está nos oferecendo, ansiosamente esperando pela volta dele, para com ele subir e lá no céu gritar: Santo, Santo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O mais difícil, irmãos, é que nós não podemos mais continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo ao nosso redor. Nós temos que parar um pouco para observar tudo que está à nossa volta. Os sinais, cada dia estão mais claros. A gente está vendo a cada dia chegar uma nova estação, uma nova surpresa. A gente está vendo que a cada dia mais perto está o Senhor de voltar. Aquele que conhece a Bíblia e tem o prazer de examiná-la todo dia, ele tem a convicção que a cada dia está mais perto a volta do Senhor. Meu Deus! Nós estamos vendo aí o mundo hoje lutando dia após dia para conseguir legalizar a iniquidade no meio de nós. E eles estão conseguindo. Se nós formos olhar as notícias de hoje em dia, os escândalos que estão acontecendo hoje, a propagação da iniquidade, as palavras contra o Evangelho, dos escândalos, dos terremotos, da rebeldia do povo, por toda parte tem seu mercado imoralidade na presença do Senhor. E isso faz com que nós tenhamos um alerta para entender que o meu Senhor Jesus já está à porta. E logo, logo Ele vai bater. E será que nós vamos ser como as 5 virgens inércias, deixando faltar o azeite em nossas lamparinas? Isso nos faz repensar como está o nosso relacionamento com o Senhor Jesus. Comece a fazer uma reflexão de si. Como é que está o seu relacionamento com o Senhor Jesus? Ele é a prioridade? Ele está em primeiro lugar? Ou às vezes a gente só tem tempo para Ele quando lá é a hora do culto? Vamos chegar lá hoje, que o pastor David está lá. Mas o pastor já está lá, então se eu chegar 8h30, 8h40, o importante é que eu fui à casa do Senhor. Não é assim?
E hoje nós podemos ver que muitos de nós não temos o Senhor como prioridade, porque outrora não estaria mais cabendo gente nas igrejas. E o que mais nos deixa triste é que mesmo tendo poucos dentro da igreja, esses poucos estão mortos. Estamos vivendo uma vida após a outra, como se nada fosse acontecer. Eu tenho presenciado aqueles que se dizem cristãos, dizendo que eu escuto falar da volta de Jesus desde a época dos meus pais. Jesus é amor. Jesus quer o bem de cada um. Ai, irmãos, não vai acontecer nada não. Jesus vai vir para resgatar a sua igreja. Irmãos, uma coisa que eu imagino que vai ser algo mais triste na nossa vida um dia, vai ser se um dia estivermos na presença do Senhor e Ele simplesmente olhar para cada um de nós e falar assim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E não vai ter um cara falar: mas Senhor, eu louvei o teu nome, Senhor, eu preguei no teu nome, Senhor, eu evangelizei no teu nome. Apartai-vos de mim, porque tu não viveu conforme aquele que estava esperando a volta. Isso nos fala porque se a nossa prioridade fosse o Senhor, aleluia, os nossos cultos não seriam como seria avivados, seria cultos de libertação, seria cultos, como o nosso ministro falou assim: quantos sinais não vemos mais da casa do Senhor, da cura, de um paralítico andar, de um cego chegar, de uma doença ser curada, porque a incredulidade tem chegado ao meio do povo de Deus e tem tornado, muitas das vezes, a nossa igreja como um velório. Irmãos, a gente sabe que o nosso Deus é um Espírito, não é? Amém, irmãos? Não podemos ir fisicamente. E a Bíblia nos revela que Ele é um fogo consumidor. Glória a Deus. A palavra do Senhor fala. Se nós formos pegar o próprio livro, deixei separado, Hebreus capítulo 12, versículo 28, 29, fala assim: por isso recebendo nós no reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então, se eu vou ter o Senhor como fogo consumidor, e eu sei que Ele é um Espírito, então pela fé que existe em mim, eu acredito que Ele habita no meio de mim, não é? Ele habita dentro de vós, correto? Então eu acredito que a glória do Senhor habita dentro de vós, a graça do Senhor habita dentro de vós, o fogo consumidor habita dentro de vós, o poder do Senhor habita dentro de vós. Então eu tenho poder para evangelizar, profetizar, curar. Então por que nós não exercemos a autoridade que o Senhor nos deu e deixamos que o inimigo cada dia mais tenha avançando no meio do povo de Deus? Porque nós estamos deixando a prioridade da nossa vida ser mais importante do que a de Deus. Às vezes eu priorizo o meu emprego, a minha casa, o meu trabalho, o meu salário, o meu carro, as minhas vestimentas, mas não priorizo a reverência. Eu gostei de quando eu estava bem no início, que poucas vezes eu tenho visto na casa do Senhor irmãos de joelhos dobrados orando ao Senhor. Tem sido poucos, porque a reverência na própria casa do Senhor
Senhor tem se perdido. Quando as pessoas chegam, sentam nesses bancos, como se estivesse na sala da sua casa, não conseguem se encher da presença do Senhor. E na verdade, isso é algo tão importante que a presença do Senhor fala assim: Ele está dentro de mim, não é? O poder dele está dentro de mim, a glória dele está dentro de mim. Então o que eu tenho que fazer é libertar o que está dentro de mim. Porque o que está dentro de mim tem saudades de onde ele veio, tem saudades do Pai. Ele almeja todos os dias e se entristece quando nós não estamos direcionados ao Senhor Jesus. É tempo de nós voltarmos, irmãos, a entender que breve o Senhor vai soar a trombeta. E muitos estão esperando que vai haver um sinal no céu, que as nuvens vão se abrir e vai descer aí o Senhor. Mas o Senhor tem voltado todos os dias. Quantos de nós conhecemos morrer ultimamente, deixar a presença do Senhor? A todo dia um merece. Nesse mundo, o Senhor tem voltado para Ele. O único que sabe os dias da tua vida é Deus. Você não tem capacidade de saber quanto tempo ainda lhe resta. Nós fazemos plano. Amanhã, pastor David, nós vamos fazer um louvorzão aqui. Vamos amar todo mundo para ter glória. Nossos planos. Mas touro, hoje o Senhor pode pedir a tua alma em casa. Hoje o Senhor pode pedir a tua alma. E o que terás a oferecer a Ele? O que terás de incenso para estar no altar dele? Quando chegar na hora dele chegar e falar assim: abrir o livro da vida, e muitas das vezes o teu nome não está escrito lá. Não vamos deixar para a última hora, irmãos, achando que ainda dá tempo, porque nós somos chamados para servir ao Senhor, e nós temos a convicção que o Senhor pode voltar a qualquer momento para cada um de nós. Então eu tenho que viver minha vida todos os dias anunciando: hoje Ele vem, hoje eu vou voltar com Deus. Ao levantar, a minha primeira prioridade é louvar ao Senhor e agradecer. Tem uma entidade que trabalha, irmãos, no mundo espiritual, que a missão dela, todos os dias quando você acorda, é lançar dados na sua mente, é que você levanta e fala assim: nossa, o dia hoje vai ser tão ruim. Essa é a missão que ela tem todos os dias, para que o seu dia tenha a cada dia se tornar pior. Mas a Bíblia fala que aqueles que confiam no Senhor, as suas misericórdias se renovam, não é? Então aquilo que não aconteceu hoje, pela fé, eu creio que o milagre vai acontecer amanhã. Porque a Bíblia fala: o choro do crente dura uma noite, mas a alegria do Senhor se renova a cada manhã. Então, se o Senhor permitir que amanhã eu abra os meus olhos, glorificarei a Ele e viverei como se fosse mais uma vez o meu último dia na face da terra. Glória a Deus. Quando a Bíblia fala para cada um de nós que devemos ser vigilantes, orar, vigiar e jejuar, todos nós sabemos que a Bíblia é um manual do crente, não é? Por que a Bíblia nos ensina então que devemos orar, vigiar e aprender a jejuar? Porque a Bíblia fala assim que haverá tempos difíceis, não vão? Lembra quando eu li lá no versículo aleluia, no versículo 8: eu farei abalar céus e terra, mar e terra seca. A terra está se abalando, tá? Haverá tempos difíceis, não é assim que a gente aprendeu? Que haverá o tempo da tribulação. Mas olha só o que o manual do cristão nos ensina. Quando eu oro, eu me aproximo mais de Deus, porque eu começo a ter intimidade com Ele, a ponto de chamar assim: papai.
está aqui do meu lado. Ele diz aqui. Eu sei que quando eu falo, Ele me escuta. Eu tenho a convicção de que tudo que eu penso, Ele ouve. Quando eu vigio, eu fico na torre de vigilância para que nada de mal aconteça fora dos preceitos do Senhor. E quando eu aprendo a jejuar, 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, meio-dia, e às vezes até um dia inteiro, né? Como é costume dos pastores, às vezes jejum o dia inteiro. Sabe o que isso nos ensina? Que quando chegar a tribulação, eu estarei preparado para passar por ela. Quando chegar a fome, o meu espírito estará preparado para suportar aquilo, porque eu sei que o Senhor já havia predestinado tudo o que Ele merece. E eu falo para vocês, ainda há tempo da gente se tornar íntimo com o Senhor, não é? É isso que você deseja? Se tornar íntimo com o Senhor Jesus? Ter aquela intimidade igual você tem com seu pai ou com a sua esposa, aquela intimidade que você fala com alguém e ele prontificamente está aí para te atender, para te ouvir. Aí eu falo da promessa do Senhor lá em Mateus 7, versículos 7 e 8, deixou para nós. Aqueles que querem ter intimidade com Jesus, peçam e vos será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta se abrirá. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Só que esse versículo, irmãos, só vale para aquele que crê e tem intimidade com o Senhor. Glória a Deus. Porque às vezes as pessoas recitam ele até sem saber o que está se falando. Mas o Senhor fala que bater a porta se abre. Papai, eu preciso de um carro. Papai, eu preciso de uma namorada nova. Irmãos, se trata de intimidade. Pai, eu quero mais de ti. Pai, eu anseio buscar mais da tua presença. Pai, a cada dia, o meu desejo do coração é estar no centro da tua vontade, é fazer como Moisés fez lá no monte. Os olhos naturais viram a sarça arder, aonde o brilho resplandeceu sobre a sua face. Será que quando você sai de fora, as pessoas olham para você e falam assim: ei, tu é diferente. Quando eu olho para ti, eu vejo o resplandecer do Senhor. Senhor. Por isso, irmãos, é tempo de nós revermos nosso posicionamento com o Senhor. É tempo da igreja hoje começar a pregar realmente o Evangelho da salvação. Daquele Evangelho que dói, mas é o Evangelho que salva. É aquele Evangelho que fala assim: filho, largo é o caminho que te leva à perdição, mas estreito é o caminho que leva à salvação. E muitas vezes nós não queremos o caminho estreito, né? Dói, aperta. Mas nós, no fundo do nosso coração, nós sabemos que é o único caminho que nos leva a Deus. Então, por que muitas vezes optamos por andar em passos largos? Optamos por não seguir a prioridade do Senhor em nossos corações. Lembrais a cada um, o Senhor reside dentro de nós. A Bíblia nos fala isso, porque Ele falou a seguinte questão lá na cruz: eu vou preparar-vos um lugar diante do meu Pai para vós, mas não preocupais, porque deixarei convosco o Consolador. E a Bíblia fala que quando Deus criou o homem no jardim do Éden, formou o barro, Ele soprou e rastou e cantava o teu Espírito sobre ele. Por isso a Bíblia fala que nós somos a imagem
e semelhança do Senhor. E sabe o que mais o inimigo detesta em você? É porque você pode escolher adorar o Senhor em espírito e em verdade. Você não é obrigado a goiar lá em cima. Você pode optar e falar assim: Senhor, Tu és a minha prioridade. Senhor, Tu és o que eu almejo. Senhor, em Ti me prostro todos os dias. Por isso o inimigo luta diariamente para destruir sua vida. Porque ele vê em Ti a obra que o Pai fez, que era poder criar algo para que eu adorasse de livre e espontânea vontade. E o mais importante, irmãos, quando eu disse para vocês, o Espírito do Senhor foi soprado dentro de vós, né? Aleluia. Santo és. Lá no versículo 5, Gadinho, a segunda parte, falava assim: o meu Espírito habita no meio de vós, então não temais. Aí eu lembro lá das 3 primeiras palavras: é forte, seja forte. Para que vai temer se o Espírito do Senhor habita em vós, irmãos? Porque eu vou temer o que pode me fazer o inimigo, se o próprio Espírito do Deus diz habita em mim, e a palavra fala que a glória dele habita sobre mim. E mais na frente fala assim: que a glória dessa casa será maior do que a primeira, porque eu tenho a convicção de que o Espírito dele habita em mim. Eu posso erguer minhas mãos e falar assim: Satanás, apartai-vos daqui. Eu posso profetizar libertação. Eu posso profetizar curas. Eu posso crer que, como o irmãozinho louvor ali, por que os sinais desapareceram diante da igreja? Porque o povo parou de crer que era possível ainda realizar sinais e maravilhas no meio da igreja. Deus nunca nos abandonou, irmãos. Sempre esteve conosco. Sempre estará conosco. Ele nunca vai nos deixar só. A palavra fala que Ele é fiel para aquele que é fiel com Ele, não é? Todos nós temos a convicção disso, não é? E eu falo: Tu és fiel com o Senhor. Reflita em si, se os passos que você está dando hoje são os passos daquele que anseia e espera a volta do Senhor. Será que são os passos? Porque a palavra do Senhor falava lá, quando os discípulos estavam com o Senhor e a multidão estava indo embora porque o Senhor não estava alimentando eles. Ele falou: mas o povo está indo embora. E o próprio Senhor disse para ele: vai com eles. Mas o discípulo voltou para ele e falou simplesmente: para onde iremos nós? Pois só tu tens a palavra. Lá em João 6 está falando isso. Para onde iremos? Eles reconheceram. Para onde poderemos fugir ou para onde iremos se esconder? Se só tu tens a palavra. Aí volta lá no início do versículo: não tem mais, porque o Espírito do Senhor está em vós. Por que devemos esconder se a palavra do Senhor está conosco? Aí a questão é: a tua armadura está preparada? Tu está manejando bem essa espada? Porque a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, é contra principados e potestades, é contra o mundo espiritual que eu não vejo. Então, pela fé, ele canta, lava assim, não ele canta, que eu pego a espada e guerreio no mundo espiritual. É pela fé que eu olho e vejo anjos na minha frente. É pela fé que eu olho e falo: Satanás, parte e retirada. Porque eu creio aqui que o Espírito do Senhor habita sobre mim. E Ele me faz ver aquilo dos meus olhos carnais.
Não, meus irmãos. O Senhor falou que dentro de pouco tempo faria abalar céus e terra, não é? Você acha que está acontecendo isso aí fora? Terremotos, rebeldias, mortes, abalos, iniquidades. Está acontecendo aí fora? Estão, irmãos? Amém. Eu estava tudo dormindo já. Então isso me faz crer uma única coisa: o Senhor está à porta. Glória a Deus. Porque Ele disse que quando chegasse esse tempo, mais perto Ele estaria de Deus. Amém? Então, para nós finalizarmos, como que está o seu comportamento com o Senhor hoje? Leve isso como reflexão na casa. Vá lá para aquele cantinho que o Senhor separou lá. Ele falou assim: filho, quando quiser falar comigo, entra para o teu quarto, fecha a porta. Aquele cantinho que você tem costume de ajoelhar lá e as lágrimas descem e fala assim: pai, eu não aguento mais. Aquele cantinho que o anjo desce e colhe suas lágrimas e modela suas orações a Deus. Glória a Deus. Vai lá naquele cantinho assim e fala: pai, como que está o meu relacionamento contigo? Começa a perceber: será que eu tenho realmente vivido como aquele que anseia e espera a volta do Senhor? Será que eu tenho crescido aquele servo que foi chamado para que no dia do arrebatamento seria o primeiro a subir com ele? Será que eu tenho sido aquele servo que tenho renunciado ao que o mundo me oferece pela prioridade do Senhor? É difícil isso. Mas o Senhor falou que estaria conosco até o fim dos tempos. E se Ele venceu a cruz do Calvário, eu sou mais do que vencedor por esse tempo. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Coloque-se de pé. Glória a Deus. Feche os teus olhos. Ah, Pai. Diante de Ti nessa noite, o qual minha fé se faz presente neste lugar e creio na Tua presença e Teus anjos neste lugar. Essa cada vez separada, contempla a habitação do Senhor. Então a cada dia eu creio que o Senhor dança sobre este lugar, os Teus anjos passeiam sobre essas cadeiras. O Teu povo está aqui, Deus. Tu é aquele que sonda os nossos corações e conhece o íntimo de nossa alma. Tu é aquele que a teu coração petrificado consegue sondar, Pai. Eu peço ao Senhor, abençoe a cada um dos que estão aqui nessa noite. Eu não sei o que cada um tem buscado no Senhor, eu não sei o propósito de cada um diante do Senhor neste lugar, o que eles têm passado, o que eles têm sofrido, o que eles têm, Senhor, levando consigo cada dia. Mas eu creio que o Senhor é aquele Deus que fala que eu sei de tudo o que vós precisarmos. Eu sou aquele que quando se bate a porta, ela se abre. Então, Deus, que as tuas mãos estejam sobre a vida de cada um nessa noite, da tua família, do teu lar. Mas primeiramente, Senhor, vá no coração de cada um nessa noite e sonda esse coração, porque tu amava Davi, que tinha um coração segundo ao teu, que almejava te conhecer todos os dias. Então toca no coração de cada um nessa noite e desperta o teu espírito que dorme em cada um, Senhor, para que eles possam viver a vida como a prioridade de hoje ser o último dia na tua presença. Pois eu creio que o Senhor nos guarda, o Senhor cuida de nossa casa, da nossa dispensa, da nossa família. O Senhor foi aquele que disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então eu creio que tudo que eu preciso, o Senhor coloca sobre a minha
Neide pelo convite. Eu agradecer a cada um que nos entrou aqui nessa noite.